Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Uma palavra que acompanha também a história da nossa comunidade, que foi essa palavra que moveu o coração do sacerdote, acolheu o projeto ali de um casal de jovens namorados, que era eu e minha atual esposa, né? Minha esposa e única. Quando brotava no nosso coração o desejo de algo mais na vivência da comunidade, fomos procurar um sacerdote. E ali, sem saber o que daria, para onde iríamos, eu trabalhando, ela trabalhando, e aí o padre falava isso, né? Ele olhava pra gente e ele via nós apresentando esse pão, esse peixe que ali era nada, né? Mas que ele não podia desfazer, que ainda que fosse algo pequeno, era algo que Jesus podia transformar em algo grande. E é assim a nossa vida, meu irmão. Não existe trabalho pequeno para Deus. Às vezes a pessoa fala: eu faço um trabalho, eu cozinho, eu dou catequese, eu faço bazar, eu limpo a igreja. Um trabalho pequeno. Não existe trabalho pequeno no serviço a Deus. Porque o teu Deus é um Deus grande, tudo que fazemos para Ele também é de uma valia enorme. Não existe diferença no olhar de Deus. O que Deus analisa é a intensidade do amor que é colocado naquilo que é feito para Ele. Das pessoas eu já deparei ali fazendo coisas tão grandes para Deus, mas ali tão distantes de Deus, tão afastadas, como uma obrigação, como algo ali que gera status e gera dinheiro também, das missões aí, deparar com pessoas ali que tem até uma fama a nível nacional e você olha a pessoa atuando e é tão triste isso, é tão dolorido isso. Você vê a pessoa ali mais no celular, mais preocupado com o contexto externo, as preocupações exageradas lá fora e ali dentro as almas gritando, em uma pessoa indiferente, distante. Por que eu tô dando esse exemplo? Para que a gente entenda e fique no nosso coração que aquilo que eu faço para Deus tem que ser feito com o melhor que eu tenho para dar, independente do que é. Por quê? Porque o milagre pode acontecer, meu irmão. Lembro de um alfaiate da Polônia que reunia ali os jovens e instruía eles na fé, um homem de Deus, um homem santo. E nessas reuniões ali em meio à guerra, esses colóquios, essa sabedoria que Deus dava a este homem, mas também essa simplicidade, fez com que no meio daquelas reuniões, ali um pequeno jovenzinho fosse sendo iluminado para depois de alguns anos se tornar um papa na igreja chamado João Paulo II. Imagine se aquele pequeno alfaiate ficasse preso. Nossa, mas dá tão pouquinho jovem aqui. Eu não vou fazer, ou eu não vou dar o meu melhor, eu não vou me preparar.
Vou parar de ler, vou parar de estudar, porque são tão poucos aqueles que vêm. Mas não. Aquele homem deu um santo papa à igreja. Hoje a igreja celebra Santa Bárbara e São João Damasceno, dois grandes santos da igreja. São João Damasceno, um dos maiores teólogos marianos. São João Damasceno é aquela que tem uma frase que para mim é uma frase que é um divisor de água, que São Luís traz no Tratado da Verdadeira Devoção. Ser vosso devoto à Virgem Maria é uma arma de salvação que Deus dá àqueles a qual Ele quer salvar. São João Damasceno perdeu uma mão, porque ele escrevia tão bem e refutava tão bem os hereges, com a sua doutrina, como ele é conhecido, São Tomás do Oriente, que foram lá e deceparam a sua mão na qual ele escrevia. Só que Nossa Senhora foi lá e deu a ele outra mão, restituiu a sua mão. São João Damasceno escreveu sobre a Imaculada Conceição, sobre a maternidade divina, a virgindade perpétua e a assunção de corpo e alma de Nossa Senhora, os 4 dogmas de Nossa Senhora. Um homem com uma mente dilatada. Aí Santa Bárbara, uma menina de poder aquisitivo alto, rica, que criada ali num castelo totalmente sem condição da doutrina de Cristo chegar até ela, porque o seu pai ali a fecha e paga professores ali para ensinar ela a filosofia pagã e tudo aquilo que as ciências profanas, né? Mas quando Deus tem um chamado para alguém, meu irmão, Ele faz com que a sua palavra, com que o Verbo encarnado se encarne dentro dessa alma. E essa jovem compreendeu bem cedo ali a falsidade do paganismo e escreve a Orígenes para aprender dele a verdadeira religião. Depois instruída e batizada sob os cuidados desse grande homem, inflama-se de desejo de pertencer somente a Jesus Cristo, consagrando-lhe sua virgindade, arriscando a sua própria vida. Seu pai tenta tirar sua vida e Deus, de uma maneira extraordinária, acolhe essa mulher, né? E ela também querendo poupar o seu pai de tamanho crime, de tamanho pecado, né? Foge ali e Deus abre ali uma rocha, uma mureta, e ela consegue fugir. Depois ela vai morrer e cede uma machadada nela ali, depois de tantos flagelos, Eles flagelaram ela, despedaçaram a sua carne e ainda aplicaram fogo nos machucados dessa menina, meu irmão. Fazem ela passar por toda sorte de tormento. E o que ela fazia em meio a tudo isso? Exultava. Eis o dia que desejei ardentemente e que é mais agradável que todas as festas do mundo. Quando você diz que um santo ele tem a mente de aço, que ele é inabalável, é disso que eu estou falando, meu irmão. Esses homens, eles eram essas mulheres que Deus levantou para derramar o seu sangue, para testemunhar a fé.
Eles tinham mente de aço, nada mudava os pensamentos deles. Eles iam até o fim. Ainda que o sofrimento fosse algo fora da órbita. E geralmente os seus algozes, juízes, reis ali ficavam mais encapetados, mais furiosos ao ver a atitude dessas pessoas, porque soava para eles como uma zombação. Então o juiz, desesperado de vencer essa nobre jovem, que se fortalecia na oração, condenou a pena capital. Dioscuro, seu pai, desnaturado e rebelde à graça, incumbiu-se da execução. Chegado ao lugar do suplício, a jovem virgem prostrou-se e orou em voz alta, pedindo a Deus que não deixasse morrer sem os últimos sacramentos, os que a invocassem por seu martírio. Olha lá, e ela não pede por ela pede pelos outros. Que Deus não deixasse morrer sem os últimos sacramentos, os que pedissem a intercessão dela por seu martírio. Uma voz ouvida por todos respondeu do céu que o seu pedido fora atendido. Por isso que as pessoas têm essa devoção a Santa Bárbara, a tempestade, né? Pedem a intercessão dela. E quando ela faz esse pedido e ouve, né, como um relâmpago ali, a voz de Deus, a santa inclina a cabeça e recebe a machadada do seu pai, mas a justiça divina manda um raio de morte ao seu pai e ao rei Dioscuro. Enquanto a jovem Marte entrava na vida eterna. Então, cria na igreja o salutar costume de implorar Santa Bárbara contra a morte repentina e imprevista. E aqui no Brasil a gente vê muito isso, né? Essa devoção ali no meio da tempestade, dos raios, de pedir para Santa Bárbara acalmar isso, mas no sítio, né? O povo da cidade já não passa tanto medo em meio às tempestades, a fúria, o povo do sítio que tinha esse coração mais orante. Então eu quero concluir essa meditação dizendo para você, meu irmão, minha irmã, quais são os teus pães e os teus peixes, o que você tem para ofertar para Deus para que o milagre aconteça. Quantos desejos existem no teu coração, inspirações que Deus deu e que foram apagadas por medo das pessoas achar que você estava querendo se aparecer, por medo de não ser bem visto, bem acolhido. Então tudo isso é farofa, farinha. Não deixe de fazer nada pensando em resultado. Uma alma vale muito para Deus. Nossa Senhora, a Rainha dos Corações, nos leve a ter esse coração servil que deseja que Cristo seja amado e conhecido por todos.